A manhã ensolarada de Florianópolis iluminava os vidros espelhados do edifício mais imponente da Avenida Beira-Mar. No 42º andar, Henrique Salazar assinava contratos que movimentavam milhões, enquanto seu império de tecnologia e inteligência artificial expandia para mais 3 países. Aos 38 anos, ele comandava a Salazar Tech, uma gigante que revolucionará o mercado de automação industrial e transformará sua fortuna em algo que poucos brasileiros conseguem dimensionar. Seus algoritmos controlavam fábricas em 4 continentes. Sua palavra tinha peso em conselhos administrativos ao redor do mundo. Mas naquela manhã de abril, nada disso importava tanto quanto o café que esfriava em sua mesa. Henrique observava a cidade lá embaixo com olhos que raramente demonstravam emoção. 3 anos haviam se passado desde que Camila partiu. Não em um acidente de carro como todos imaginavam que aconteceria com pessoas de seu círculo social. A morte chegara de forma silenciosa e cruel, durante um procedimento de rotina para remover um cisto no ovário. Uma embolia pulmonar inesperada. 15 minutos de pânico na sala de cirurgia. E então, o silêncio. O tipo de silêncio que se instala em mansões vazias e corações que esquecem como sentir. Desde então, Henrique construiu muralhas. Não as metafóricas que as pessoas imaginam, mas estruturas reais de distância e formalidade. Seus funcionários o temiam. Seus sócios o respeitavam. Ninguém o conhecia. E era exatamente assim que ele preferia. Trabalho era a única linguagem que ainda fazia sentido. Números não mentem. Códigos não traiam. Máquinas não morriam em mesas cirúrgicas deixando perguntas sem respostas. A porta do escritório se abriu com discrição. Beatriz entrou carregando uma pasta marrom desgastada que contrastava com o ambiente de vidro e aço inoxidável. Ela tinha 27 anos, mas sua postura carregava a maturidade de quem cresceu rápido demais. Filha de uma costureira e de um motorista de ônibus que sofreu um derrame 5 anos antes, Beatriz conhecia o peso da responsabilidade desde adolescente. Terminei a faculdade de administração estudando de madrugada, depois de turnos duplos em uma lanchonete do centro. 6 meses atrás, ela conseguiu a vaga de assistente executiva na Salazar Tech. Não por indicação ou contatos, mas porque responderá a todas as 63 perguntas técnicas da entrevista com precisão cirúrgica. Henrique não contratava por simpatia, contratava por competência. E Beatriz era assustadoramente competente. Ela vestia um conjunto cinza simples que comprava em lojas de departamento com descontos. Seus sapatos eram confortáveis, não elegantes. Seu cabelo preso em um coque funcional, não estiloso. Beatriz não estava ali para impressionar. Estava ali para trabalhar, ganhar seu salário, pagar as contas do pai e construir um futuro que sua origem nunca prometera. Henrique sequer ergueu os olhos quando ela se aproximou. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e continue assistindo até o final, porque essa história vai te surpreender. Beatriz colocou os documentos sobre a mesa com movimentos precisos. Relatórios financeiros do trimestre. Propostas de fusão com uma empresa alemã. Convites para eventos beneficentes que ele jamais compareceria. Ela aprendera nas primeiras semanas que Henrique Salazar não fazia conversas casuais. Não perguntava sobre fins de semana. Não sorria. Não agradecia. Apenas esperava que o trabalho fosse feito, e feito perfeitamente. Durante os primeiros 4 meses, Beatriz aceitará essa dinâmica sem questionar. Precisava do emprego. Precisava do salário que pagava o aluguel do apartamento pequeno que dividia com o pai, as sessões de fisioterapia dele, os remédios caros que o sistema público demorava a fornecer. Não havia espaço para orgulho ferido ou expectativas de gentileza. Havia apenas a necessidade de sobreviver. Mas algo começou a mudar nas últimas semanas. Pequenas rachaduras na fachada impenetrável de Henrique. Nada óbvio.
Apenas detalhes que alguém menos observador não notaria. A forma como ele segurava a caneta por tempo demais antes de assinar certos documentos. O modo como seus olhos se perdiam pela janela quando achava que ninguém estava olhando. As ligações que ele encerrava abruptamente quando alguém entrava na sala. Naquela manhã, Beatriz notou algo diferente. Uma fotografia emoldurada que nunca estivera ali antes descansava discretamente no canto da estante de mogno. A imagem mostrava um Henrique mais jovem, sorridente, ao lado de uma mulher de cabelos escuros e olhos gentis. Camila. Beatriz soube da história por fofocas de corredor, mas nunca vira provas físicas daquele passado. Henrique seguiu seu olhar e, pela primeira vez em 6 meses, seus olhares se cruzaram de verdade. Não foi um momento cinematográfico. Foi desconfortável e tenso. Ele fechou a expressão imediatamente. Você precisa organizar minha agenda para as próximas 2 semanas. A voz dele cortou o silêncio como uma lâmina. Cancelar o evento em Porto Alegre, antecipar a reunião com os investidores japoneses e reservar um voo para Gramado na sexta-feira. Gramado? A pergunta escapou antes que Beatriz pudesse contê-la. Henrique jamais viajava para lugares sem propósito comercial direto. Os olhos dele se estreitaram levemente. É o aniversário de 3 anos dele. Não preciso explicar minha agenda para você. A rispidez da resposta deveria tê-la silenciado, mas algo na forma como ele pronunciou aquela frase, na tensão quase imperceptível em sua mandíbula, fez Beatriz perceber que não se tratava de frieza. Era uma dor disfarçada de autoridade. Vou providenciar tudo. Ela respondeu com voz firme, profissional. Precisa de reserva de hotel? Não. A palavra saiu seca. Já tenho onde ficar. Beatriz acenou e se virou para sair, mas a voz dele a deteve quando sua mão já tocava a maçaneta. Beatriz. Ela se virou. O rosto de Henrique continuava uma máscara de controle, mas seus dedos tamborilam a mesa, único sinal de algo fora do lugar. Quanto tempo faz que você trabalha aqui? 6 meses e 11 dias. A resposta saiu automática, precisa como tudo que ela fazia. E em todo esse tempo, você já questionou alguma ordem minha? Não, senhor. Então não comece agora. Mas havia algo na forma como ele disse isso. Uma fadiga que não vinha do trabalho. Uma exaustão que nenhuma reunião de negócios causava. Beatriz saiu da sala sentindo algo incomum. Não. Era pena. Henrique Salazar estava há anos-luz distante de merecer pena. Tinha dinheiro suficiente para comprar qualquer conforto que o mundo oferecesse. Mas pela primeira vez, ela viu nele algo que reconhecia a si mesma. A solidão de quem carrega fardos que não pode dividir. A exaustão de quem mantém máscaras porque mostrá-las é luxo que não pode pagar. Os dias seguintes transcorreram na rotina meticulosa que Beatriz dominava. Relatórios, telefonemas, negociações que ela intermediava com eficiência robótica. Henrique continuava distante, mas algo mudara. Ele começara a agradecer. Pequenas palavras que pareciam custar-lhe esforço físico. O obrigado ao final do dia. Um bom trabalho após uma apresentação difícil. Na quinta-feira à noite, Beatriz trabalhava até tarde organizando os últimos detalhes da viagem. O escritório estava vazio, apenas as luzes de emergência iluminavam os corredores. Ela não percebeu quando Henrique voltou. Ele apareceu na porta de sua pequena sala anexa. Gravata afrouxada, aparência mais humana do que ela jamais o vira. Você sempre fica até tarde? A pergunta a pegou desprevenida. Quando necessário. Ela respondeu sem erguer os olhos da tela do computador. Necessário para quem? Para mim ou para você? Dessa vez Beatriz parou. Olhou para ele. Para o homem bilionário que pagava seu salário, que comandava impérios, que poderia destruir sua carreira com uma palavra. E decidiu ser honesta. Para mim. Preciso que esse trabalho funcione. Não tenho plano B. Henrique entrou na sala, algo que nunca fizera antes. Apoiou-se na borda da mesa dela. Por quê? Beatriz hesitou. Privacidade era algo que ela guardava com unhas e dentes. Mas havia algo na forma como ele perguntara.
Não era curiosidade invasiva. Era o reconhecimento de alguém que também carregava pesos invisíveis. Meu pai teve um derrame há 5 anos. Ela disse simplesmente. Ele precisa de cuidados constantes. Fisioterapia, remédios, acompanhamento. Eu sou tudo que ele tem. Esse salário não é sobre ambição. É sobre mantê-lo vivo. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Henrique a observou como se a visse pela primeira vez. Não a assistente eficiente, não a funcionária pontual, mas a pessoa. Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? 22. Estava no último ano da faculdade. E você continuou. Não havia outra opção. A voz de Beatriz não carregava autocompaixão. Apenas fato. Você faz o que precisa ser feito. Não é heroísmo. É sobrevivência. Henrique assentiu. Lentamente, como se aquelas palavras ecoassem algo dentro dele. Viaje comigo para Gramado. A frase caiu entre eles como uma bomba silenciosa. Beatriz piscou, certa de ter ouvido errado. Senhor, você disse que precisa que esse trabalho funcione. Então venha. Há documentos que precisarão ser revisados durante a viagem. Contratos. Propostas. Ele estava criando justificativas e ambos sabiam disso. Será trabalho. Mas não era. E eles sabiam. Beatriz deveria ter recusado. Deveria ter mantido as fronteiras claras entre empregador e empregada, entre o bilionário e a assistente pobre, que só queria trabalhar. Mas havia algo na forma como Henrique fizera aquele convite. Uma vulnerabilidade tão rara que parecia preciosa. Vou verificar se consigo alguém para ficar com meu pai. Ela respondeu. Henrique acenou e saiu. Mas antes de desaparecer no corredor, ele se virou uma última vez. Beatriz, obrigado por ser honesta. E então ele se foi, deixando-a sozinha com a certeza perturbadora de que algo acabara de mudar. Algo que não poderia ser desfeito. Algo que ambos tentaram ignorar, mas que já começava a reescrever as regras de um jogo que nenhum deles sabia estar jogando. A sexta-feira amanheceu com um céu azul impecável. Beatriz chegou ao aeroporto executivo com sua mala pequena, roupas práticas, sem nenhuma ilusão sobre o que aquela viagem significava. Era trabalho. Apenas trabalho. Ela repetiria isso quantas vezes fossem necessárias até acreditar. Mas quando entrou no jatinho particular e viu Henrique olhando pela janela, com uma expressão que ela nunca vira antes, algo nela soube que estava prestes a descobrir quem realmente se escondia atrás daquele império de vidro e silêncios. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e ative o sininho. Deixe seu like no vídeo e se quiser apoiar ainda mais esse conteúdo, considere se tornar membro do canal. Continue assistindo porque a história está ficando ainda mais intensa. O voo até Gramado durou pouco mais de 1 hora, mas cada minuto pareceu se esticar em um silêncio que não era exatamente desconfortável, apenas carregado. Henrique trabalhou em seu laptop durante a maior parte do tempo, dedos deslizando pelo teclado com a precisão de quem transforma pensamentos em códigos e códigos em fortunas. Beatriz revisava contratos em seu tablet, mas sua atenção se dividia entre as cláusulas jurídicas e a visão daquele homem que parecia carregar o mundo nos ombros. Quando o avião pousou na pequena pista privada, o frio característico da Serra Gaúcha os recebeu com um vento cortante que fazia as árvores dançarem. Abril ainda trazia os últimos suspiros do outono, folhas douradas, cobrindo as ruas de paralelepípedos da cidade, que parecia ter sido transplantada diretamente dos Alpes europeus. Um carro os esperava. Henrique dispensou o motorista e assumiu a direção, algo que surpreendeu Beatriz. Ela o imaginava como o tipo de homem que terceirizava até as tarefas mais simples, mas ali estava ele, dirigindo pelas estradas sinuosas com uma familiaridade que sugeria memórias. Camila adorava esse lugar. As palavras saíram dele sem aviso, olhos fixos na estrada. Vínhamos todo ano no aniversário de namoro. Ela dizia que Gramado era o único lugar onde eu realmente desacelerar. Beatriz não respondeu, apenas escutou.
Aprender que às vezes as pessoas não precisavam de respostas, precisavam de testemunhas. Paramos de vir depois do casamento. Trabalho, viagens, expansões. Sempre havia algo mais importante. Henrique fez uma pausa, mãos apertando o volante. Na última vez que ela sugeriu voltarmos, eu disse que não tinha tempo. 3 semanas depois, ela estava na mesa de cirurgia. O peso daquela confissão preencheu o carro. Beatriz entendeu então. Aquela viagem não era sobre negócios. Era sobre culpa. Sobre dívidas que dinheiro nenhum poderia pagar. Sobre conversas que nunca aconteceriam e lugares que se tornaram mausoléus de arrependimentos. Você não poderia saber. Ela disse baixinho. Não muda nada. A voz dele era dura, mas não com raiva. Com dor disfarçada de pragmatismo. Saber não traria ela de volta. Eles chegaram a uma pousada discreta no Vale do Quilombo, longe do burburinho turístico do centro. O lugar tinha apenas 6 chalés de madeira espalhados entre araucárias centenárias. O proprietário cumprimentou Henrique pelo nome, com a familiaridade de quem guardava histórias antigas. Seu chalé de sempre está pronto, Sr. Salazar. O homem idoso disse com um sorriso gentil que carregava compreensão. Preparamos o segundo chalé para a senhorita também. Beatriz foi conduzida a uma pequena construção aconchegante com lareira de pedra, cama com colchas de retalhos e uma janela que dava para um jardim onde hortênsias ainda resistiam ao frio. Era o tipo de lugar que ela jamais poderia pagar por conta própria. O tipo de lugar que existia em revistas de decoração, não em sua realidade. Ela desempacotou suas poucas roupas e tentou não pensar em como tudo aquilo era estranho. Estar ali, naquele lugar carregado de memórias de um homem que ela mal conhecia, testemunhando uma dor que ele passara 3 anos escondendo do mundo. 2 horas depois, uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Henrique estava do lado de fora, com uma expressão que lutava entre convite e hesitação. Há um restaurante a 15 minutos daqui. Camila costumava arrastar a gente até lá porque faziam um cordeiro que ela jurava ser o melhor do Brasil. Ele enfiou as mãos nos bolsos da calça jeans, outra surpresa, já que Beatriz nunca o vira fora de ternos impecáveis. Pensei que poderíamos jantar. Se quiser. Não era uma ordem, era um pedido. E talvez por isso mesmo Beatriz aceitou. O restaurante era pequeno, rústico, com paredes de tijolos aparentes e mesas de madeira maciça. O cheiro de lenha queimando na churrasqueira se misturava com aromas de vinho e temperos. Eles se sentaram em um canto discreto e pela primeira vez desde que se conheceram, não havia laptops ou documentos entre eles. Apenas 2 pratos de cordeiro lentamente assado e uma garrafa de vinho tinto que Henrique pediu sem consultar o cardápio. Ele não falou sobre trabalho, não falou sobre contratos ou expansões internacionais. Em vez disso, contou sobre como conheceu a Camila em uma conferência de tecnologia em Berlim, onde ela apresentava um projeto de sustentabilidade corporativa. Como ela o fizera rir naquela primeira noite, algo que ele não fazia havia anos. Como ela o desafiava, questionava suas certezas, obrigava-o a ver o mundo além de planilhas e algoritmos. Ela era a única pessoa que não tinha medo de mim, Henrique disse, olhando para o vinho em sua taça. Todo mundo sempre quis algo: investimento, contatos, favores. Camila só queria que eu fosse humano. E por um tempo, eu fui. E depois? Beatriz se viu perguntando. Depois eu esqueci como. A construção do império exigia sacrifícios. Jantares perdidos. Aniversários adiados. Promessas quebradas. Ela nunca reclamou. Apenas se afastou silenciosamente. E quando percebi, havia uma distância entre nós que nem todo o meu dinheiro conseguia cruzar. Porque ela fez a cirurgia, Henrique ficou em silêncio por um longo momento. Ela vinha sentindo dores havia meses, mas escondia. Não queria me preocupar, disse. Eu estava fechando um negócio de 200 milhões. Quando finalmente me contou, os médicos disseram que era apenas um cisto simples. Procedimento de rotina. 45 minutos no centro cirúrgico. Ele engoliu e seco. Ei!
20 minutos, ela estava morta. Embolia pulmonar. 1 em 10.000 chances. Camila sempre teve talento para desafiar estatísticas. A dor na voz dele era visceral. Beatriz estendeu a mão por impulso e tocou a dele sobre a mesa. Foi um gesto pequeno, mas carregado. Henrique olhou para aquela mão, menor, com unhas sem esmalte, calos de quem trabalhava duro, e não a afastou. Sinto muito. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Eu também. Ele respondeu. Todos os dias. Eles terminaram o jantar em um silêncio que havia se transformado em algo diferente, não mais desconfortável, apenas compartilhado. Quando voltaram à pousada, a noite havia esfriado ainda mais. Henrique acompanhou Beatriz até a porta de seu chalé, e por um momento, ficaram ali, dois estranhos que começavam a não ser mais tão estranhos assim. Obrigado por ter vindo, ele disse. Sei que não foi uma escolha fácil. Foi trabalho. Beatriz respondeu, mas sem convicção. Não foi. E ambos sabiam. Henrique se virou para ir embora, mas parou. Beatriz. Ela olhou. Por que você ainda está aqui? Não no chalé, mas na empresa. Você é boa demais para ser apenas uma assistente. Poderia estar fazendo muito mais. A pergunta a pegou desprevenida. Porque segurança é mais importante que ambição. Você me paga bem o suficiente para cuidar do meu pai. Arriscar isso por um talvez não é uma opção para quem vem de onde eu venho. Henrique a estudou com olhos que pareciam ver além das palavras. E se eu te oferecesse mais? Não apenas dinheiro, mas oportunidade real, participação nos projetos, voz nas decisões. Por quê? Beatriz perguntou diretamente. Porque de repente eu me importo? Porque você me lembra que ainda há pessoas reais por trás dos números. E porque Camila teria gostado de você. Ele disse isso com uma simplicidade que doía. Ela sempre disse que eu precisava de alguém que não tivesse medo de me ver. Beatriz engoliu em seco. Eu não sou ela. Eu sei. E não estou pedindo que seja. O momento se estendeu entre eles, carregado de possibilidades e perigos. Então Henrique acenou e se afastou, desaparecendo na escuridão do jardim em direção ao seu próprio chalé. Beatriz entrou e se sentou na beira da cama, coração batendo de forma irregular. Algo estava acontecendo. Algo que ia muito além de patrão e funcionária. Algo que a assustava porque ela não tinha proteções contra aquilo. Não tinha experiência com homens como Henrique Salazar. Não sabia como navegar em águas onde um passo errado poderia afogá-la profissionalmente e emocionalmente. Mas enquanto o sono demorava a chegar, uma parte dela reconhecia a verdade que tentava ignorar. Henrique não era apenas seu patrão, e ela não era apenas sua assistente. Não mais. Talvez nunca tenha sido. O sábado amanheceu nublado. Henrique bateu na porta de Beatriz cedo, com 2 xícaras de café e uma proposta inesperada. Vamos caminhar. Há uma trilha que Camila adorava. Quero te mostrar. Eles caminharam por quase 2 horas, subindo por entre mata atlântica preservada até chegarem a um mirante natural que dava para o vale inteiro. Gramado se estendia lá embaixo, pequena, pitoresca, envolta em névoa matinal. Foi aqui que eu pedi ela em casamento. Henrique disse, olhando à vista. 7 anos atrás. Eu tinha preparado um discurso inteiro. Mas quando chegamos aqui, esqueci tudo. Apenas perguntei. E ela disse sim. Beatriz ficou em silêncio ao lado dele. Eu não vim aqui para superá-la. Henrique continuou. Vim porque preciso parar de fugir. 3 anos construindo muralhas. Empurrando todos para longe, transformando o trabalho em anestesia. Ele se virou para Beatriz. E então você apareceu. Com sua honestidade brutal e sua recusa em ter pena de mim. E pela primeira vez, eu senti algo além de vazio. Beatriz sentiu o ar faltar. Henrique, não, me deixa terminar. Ele respirou fundo. Não sei o que é isso. Não estou dizendo que estou pronto para seguir em frente ou que tenho respostas. Mas sei que quando você está perto, o silêncio não dói tanto. E isso tem que significar alguma coisa. As palavras ficaram suspensas no ar frio da serra. Beatriz sabia que deveria recuar, traçar limites,
proteger-se, mas olhando para aquele homem que comandava impérios e ainda assim parecia tão perdido, ela fez a única coisa que parecia honesta. Significa que você ainda está vivo, ela disse baixinho, e que talvez seja a hora de parar de se punir por estar. Henrique fechou os olhos e quando os abriu novamente, havia lágrimas. Ele não as escondeu, apenas deixou que caísse, ali naquele mirante onde uma vez prometera amar alguém até o fim, enquanto descobria que fins são apenas começos disfarçados. E Beatriz, a assistente pobre que só queria trabalhar, percebeu que tudo estava prestes a mudar de um jeito que nenhum dos dois poderia controlar. O retorno a Florianópolis na segunda-feira deveria ter restabelecido a normalidade. Deveria ter colocado cada um em seu lugar. Henrique em seu escritório no 42º andar, Beatriz em sua mesa de assistente, as hierarquias bem definidas, as fronteiras claras. Mas Gramado havia rachado algo que não poderia ser consertado. Os dias seguintes foram de uma tensão silenciosa que permeia cada interação. Henrique começou a pedir a opinião de Beatriz sobre decisões estratégicas. Primeiro timidamente, depois com frequência crescente. Ela descobriu que tinha talento para enxergar padrões que, imerso em dados técnicos, perdia. Ele descobriu que confiava no julgamento dela de uma forma que não confiava em seus executivos de décadas. As reuniões se estendiam para além do necessário. Os relatórios vinham acompanhados de conversas sobre coisas que não importavam para o negócio. Henrique perguntava sobre o pai dela. Beatriz perguntava sobre a infância dele. Pequenas janelas se abrindo em muros que ambos mantinham cuidadosamente erguidos. Foi Renato, o diretor financeiro, quem primeiro notou. Ele observava Henrique há 15 anos e conhecia cada uma de suas expressões. Viu a forma como seu chefe olhava para a assistente quando ela não estava vindo. Viu a suavização quase imperceptível em sua voz quando falava com ela. E viu o perigo. Henrique, preciso falar com você. Renato fechou a porta do escritório numa tarde de maio. Em particular, Henrique ergueu os olhos dos documentos. Sobre você e a Beatriz. Renato sentou-se sem ser convidado. Eu vi o que está acontecendo. Não está acontecendo nada. A resposta veio rápida demais, defensiva demais. Exatamente por isso estou aqui. Renato se inclinou para a frente. Você tem ideia do que está arriscando? Não apenas sua reputação, mas a dela. Você é o dono. Ela é sua funcionária. Não importa o que você sinta ou não sinta, o mundo vai julgar. E ela vai pagar o preço. Henrique ficou em silêncio. Sabia que Renato estava certo. Conhecia as regras do jogo. Conhecia como o mundo tratava mulheres que se envolviam com chefes poderosos. As fofocas, as acusações, a redução de tudo que ela era a um estereótipo cruel. Eu não posso, Henrique disse finalmente, em voz baixa. Não posso fazer isso com ela. Então você precisa tomar uma decisão. Renato foi direto. Ou você mantém distância profissional, ou você a promove a uma posição onde não haja mais essa dinâmica de poder. Mas você não pode continuar nessa zona cinzenta. Não é justo com ela. Henrique passou as mãos pelo rosto. Sabia o que precisava fazer. E odiava cada parte disso. Beatriz percebeu a mudança imediatamente. Henrique voltou a ser distante, formal. As conversas cessaram. As reuniões se encurtaram. Ele parou de perguntar sobre o pai dela. Parou de compartilhar qualquer coisa que não fosse estritamente profissional. Em 3 dias, todas as pequenas pontes que haviam construído foram dinamitadas. Ela não entendia. Tentava encontrar erros em seu trabalho, falhas que justificassem aquele distanciamento abrupto. Mas não havia nenhum. Era algo diferente. Algo que doía de uma forma que Beatriz não esperava sentir. Na quinta-feira à noite, ela tomou uma decisão. Esperou até que todos fossem embora. Subiu até o 42º andar. E bateu na porta do escritório de Henrique. Ele ergueu os olhos, surpreso. Beatriz, eu preciso saber o que eu fiz de errado. Ela foi direta, como sempre. 1 semana atrás você me tratava como pessoa.
Agora você mal olha na minha direção. Se eu cometer algum erro, me diga, mas não me ignore como se eu não existisse. Henrique se levantou, cansaço pesando seus ombros. Você não fez nada errado. Ele disse. Esse é o problema. Então qual é o problema? Ele deu a volta na mesa, mas manteve distância. Renato estava certo. Eu não posso fazer isso com você. Não posso colocar sua carreira, sua reputação em risco porque Ele parou, lutando com as palavras. Porque eu sinto coisas que não deveria sentir. O ar sai dos pulmões de Beatriz. E você decidiu isso sozinho? Sem me perguntar o que eu quero? E o que você quer? A pergunta saiu desesperada. Você quer ser assistente que todo mundo vai achar que dormiu com o chefe para chegar onde está? Quer carregar esse peso? Porque eu conheço esse mundo, Beatriz. Eu sei como ele funciona. E eu não vou te expor a isso. Você não entende. A voz dela tremeu. Eu passei a vida inteira sendo invisível. A filha pobre que ninguém notava. A estudante trabalhava dobrado enquanto os outros festejavam. A funcionária eficiente que faz tudo certo, mas nunca é realmente vista. E então você me viu. Pela primeira vez, alguém olhou para mim e enxergou mais do que apenas utilidade. E agora você quer me proteger tirando isso de mim? Henrique fechou os olhos, dor atravessando seu rosto. Eu não quero proteger você. Eu quero ser egoísta. Quero te manter perto, te dar tudo, reescrever as regras. Mas não posso. Não quando isso pode te destruir. Então me deixa escolher. Beatriz deu um passo à frente. Me deixa decidir que riscos eu quero correr. Porque você não é o único que perdeu coisas, Henrique. Você não é o único que sabe o que é carregar peso. E se eu escolher isso, sabendo de tudo, você não tem direito de decidir por mim. O silêncio que caiu entre eles era elétrico. Henrique olhava para ela como se estivesse vendo o sol pela primeira vez depois de anos de escuridão. E então fez algo que surpreendeu ambos. Ele fechou a distância entre eles, levantou a mão e tocou o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com toda sua dureza construída. Eu tenho medo, ele admitiu, voz quebrando. Medo de estragar tudo. Medo de te perder como perdi ela. Medo de que isso seja só solidão disfarçada de algo mais. Beatriz segurou a mão dele contra seu rosto. Então tenha medo comigo, não sozinho. E ali, no 42º andar, em um escritório de vidro que testemunhara tantos negócios frios e decisões calculadas, algo completamente ilógico e absolutamente necessário aconteceu. Henrique beijou Beatriz. Não com urgência ou desespero, mas com a ternura de quem redescobre que ainda sabe como ser humano. Quando se separaram, ambos sabiam que não havia volta. As regras haviam sido quebradas. O mundo julgaria. Haveria consequências. Mas pela primeira vez em anos, nenhum dos dois se importava com o amanhã. Apenas com aquele momento impossível que existia apesar de tudo. Eu vou te promover. Henrique disse, voz ainda rouca. Diretora de estratégia. Respondendo diretamente ao conselho, não a mim. Vai ser real, não favor. Você merece isso independente de qualquer outra coisa. E vai mudar alguma coisa? Beatriz perguntou. Entre nós. Vai tornar menos complicado. Ainda não será fácil. As pessoas vão falar. Mas pelo menos você terá poder próprio. Não estará mais na sombra. Beatriz assentiu. Mas havia algo que ela precisava saber. E Camila, você consegue? Ela hesitou. Consegue estar aqui comigo sem sentir que está traindo a memória dela? Henrique levou um longo momento para responder. Camila uma vez me disse que se algo acontecesse com ela, ela me faria prometer uma coisa. Não que eu seguiria em frente, porque ela sabia que eu odiaria ouvir isso, mas que eu não deixaria a culpa me transformar em pedra. Ele sorriu tristemente. Eu quebrei essa promessa por 3 anos. Mas agora eu acho que ela ficaria feliz em saber que eu ainda consigo sentir algo além de vazio. Lágrimas silenciosas deslizavam pelo rosto de Beatriz.
Henrique as enxugou com o polegar, e naquele gesto havia tanto cuidado que ela sentiu algo dentro dela se romper e se reconstruir ao mesmo tempo. Os meses seguintes foram de transformação. A promoção de Beatriz foi anunciada oficialmente, e como Henrique previra, as línguas se soltaram. Houve insinuações, olhares, comentários sussurrados. Mas Beatriz provou seu valor em cada reunião, cada decisão estratégica, cada negociação que conduzia com uma mistura de inteligência analítica e compreensão humana que impressionava até os mais céticos. Henrique manteve distância profissional no escritório. Nada de favores. Nada de tratamento especial. Se algo, ele era mais duro com ela do que com qualquer outro executivo. Mas nas noites, quando o edifício esvaziava, eles se encontravam. Às vezes no apartamento dele, às vezes no dela, onde Henrique conheceu Geraldo, o pai de Beatriz. O homem de 62 anos, metade do corpo ainda comprometido pelo derrame, olhou para o bilionário que estava em sua pequena sala com móveis remendados, e sorriu. Então você é o homem que fez minha filha sorrir de novo. Geraldo disse, palavras arrastadas mas claras. Ela não sorria assim desde antes do derrame. Beatriz corou. Pai, é verdade. Geraldo insistiu. Você sempre foi tão séria, tão focada. Como se carregar o mundo fosse sua única função. Ele olhou para Henrique. Obrigado por lembrá-la de que ela também pode ser feliz. Henrique, acostumado a reuniões com investidores bilionários e executivos poderosos, se viu emocionado diante daquele homem simples em sua cadeira de rodas. Ela me lembrou a mesma coisa, senhor. E foi verdade. Beatriz havia trazido cor de volta a um mundo que Henrique pintou de cinza. Ela o desafiava, discordava dele, o fazia rir em momentos inesperados. Com ela, ele não era o bilionário intocável. Era apenas Henrique, imperfeito, assustado, tentando descobrir como viver novamente. Mas nem tudo eram flores. Em agosto, Daniela, a irmã mais nova de Camila, apareceu no escritório de Henrique sem aviso. Ela não vinha desde o funeral. O relacionamento entre eles havia esfriado depois da morte, cada um lidando com a perda de forma diferente. Ela se sentou em sua sala com olhos que carregavam acusação. Ouvi que você está namorando alguém. Henrique se preparou para o confronto. Estou. Quanto tempo depois da morte da minha irmã? 2 anos e meio. Daniela riu, mas sem humor. 2 anos e meio. Camila passou 8 anos ao seu lado. Construiu tudo com você. E 2 anos e meio depois você simplesmente substitui ela. Não foi assim. Henrique manteve a voz firme. E eu não substitui ninguém. Camila foi. Parte de mim. Sempre será. Mas eu não posso passar o resto da vida sendo apenas um viúvo. Ela não iria querer isso. Você não sabe o que ela iria querer. Daniela se levantou. Você estava tão ocupado construindo seu império que mal prestava atenção nela nos últimos anos. E agora tem a audácia de dizer o que ela iria querer? As palavras cortaram fundo porque carregavam verdade. Henrique engoliu em seco. Você está certa. Eu falhei com ela. Todos os dias eu carrego isso. Mas me punir eternamente não a traz de volta. E destruir qualquer chance de felicidade que eu tenho agora não honra a memória dela. Daniela olhou por um longo momento. Então disse algo que ele não esperava. Camila me ligou 2 dias antes da cirurgia. Disse que estava com medo. Não da cirurgia, mas de você. De que se algo acontecesse, você se fecharia completamente. Ela me fez prometer que se isso acontecesse, eu te lembraria de que ela te amava demais para querer que você morresse junto com ela. Henrique sentiu lágrimas queimarem. Por que você nunca me contou isso? Porque você precisava chegar nessa conclusão sozinho. Ela suspirou. Eu só vim aqui hoje para ter certeza de que essa mulher é real. Que você não está apenas fugindo da dor. Ela é a coisa mais real que aconteceu comigo em anos. Henrique disse com convicção. Daniela acenou lentamente. Então talvez Camila estivesse certa. Talvez você ainda consiga ser feliz. Ela caminhou até a porta, mas parou. Henrique. Enya olhou. Não estrague isso. Seja melhor desta vez.
e saiu, deixando-o sozinho com o peso de uma absolvição que ele não sabia que precisava. Henrique contou a Beatriz sobre a visita naquela noite. Eles estavam no apartamento dele, na varanda que dava para o março. Ela o escutou em silêncio, então pegou sua mão. Você sabe que eu nunca vou tentar ser ela, certo? Beatriz disse. Eu não quero viver na sombra de quem Camila foi. E você sabe que eu não espero isso. Henrique respondeu. Você é completamente diferente. E é exatamente o que eu preciso. Beatriz se aproximou, descansou a cabeça em seu ombro. Então somos duas pessoas tentando descobrir como amar de novo sem medo. Acho que sim. Ele beijou o topo da cabeça dela. E acho que estamos conseguindo. As semanas se transformaram em meses. O outono chegou novamente. E numa manhã de abril, exatamente 4 anos após a morte de Camila, Henrique acordou sem o peso esmagador que carregava todos os dias. Havia tristeza, sempre haveria. Mas não há mais culpa. Não mais paralisia. Ele olhou para Beatriz dormindo ao seu lado, cabelos espalhados no travesseiro, rosto tranquilo. E percebeu que amor não era traição. Reconstrução não era esquecimento. Era possível honrar o passado enquanto construía um futuro. Naquele mesmo dia, ele levou Beatriz de volta a Gramado, ao mesmo mirante onde pedirá Camila em casamento. Desta vez, não havia propostas ou promessas grandiosas. Apenas uma necessidade de fechar um ciclo. Henrique ficou na beirada, olhando o vale. Camila, você pode me ouvir. Ele disse baixinho. Obrigado. Há 8 anos. Por me ensinar a ser humano. Por me fazer prometer que eu não viraria pedra. Sua voz falhou. Eu tentei manter essa promessa. E acho que finalmente consegui. Beatriz ficou um passo atrás, dando-lhe espaço. Mas Henrique estendeu a mão para ela. Ela se aproximou, e juntos ficaram ali, 2 sobreviventes de tempestades diferentes, aprendendo que era possível encontrar abrigo um no outro. Você vai ficar bem? Beatriz perguntou. Vou. Henrique a puxou para um abraço. Porque você me lembrou como. Eles voltaram para Florianópolis naquela tarde. E pela primeira vez, Henrique não olhou para trás com arrependimento, olhou para frente com esperança. 3 meses depois, Beatriz estava em seu escritório quando recebeu uma ligação. Era do hospital. Seu pai havia tido outro episódio, menor desta vez, mas assustador. Ela desabou na cadeira, todas as forças saindo de uma vez. Henrique apareceu na porta minutos depois. Alguém o avisara. Ele não perguntou, apenas disse, vamos. Eles passaram a noite no hospital. Geraldo ficaria bem, os médicos asseguraram, mas precisaria de mais cuidados. Beatriz calculava mentalmente custos, horas, possibilidades. Henrique a observava, vendo a mulher forte desmoronar sob o peso de responsabilidades que ela carregava desde os 22 anos. Você não precisa fazer isso sozinha, ele disse finalmente. Eu sempre fiz. Beatriz respondeu, com voz cansada. Não sei de outro jeito. Então aprende. Henrique se ajoelhou na frente dela. Me deixa ajudar. Não como chefe, não como alguém que tem dinheiro, mas como alguém que te ama e não quer ver você quebrar sob um peso que pode ser dividido. As lágrimas que Beatriz vinha segurando finalmente caíram. Eu tenho medo de depender de alguém, de que se algo der errado, eu também. Henrique confessou. Eu passo cada dia com medo de te perder como perdi Camila. Mas o medo não pode ser a única coisa que nos guia. Às vezes, você simplesmente precisa confiar. Beatriz olhou para aquele homem que começou como um bilionário frio e distante e se revelará a pessoa mais presente que ela já conhecera. E decidiu que estava cansada de carregar tudo sozinha. Tudo bem, ela sussurrou. Me ajuda. E ele ajudou. Não assumindo tudo, não tirando dela a dignidade de cuidar do próprio pai, mas dividindo o fardo, providenciando os melhores médicos, garantindo que Geraldo tivesse todo o suporte necessário, estando presente nas noites difíceis e nas manhãs incertas. Geraldo observava aquilo com olhos sábios.
Uma noite, quando Beatriz saiu do quarto para buscar café, ele chamou Henrique. Você a ama de verdade? Não foi pergunta. Amo. Henrique respondeu sem hesitar. Então casa com ela. Geraldo disse diretamente. Não deixe a vida passar enquanto você fica preso em medos. Eu sei o que é acordar um dia e perceber que metade do seu corpo não funciona mais. Que o tempo acabou. Não desperdice o que você tem. As palavras ficaram com Henrique, e 3 semanas depois, numa noite comum de sexta-feira, sem plateia ou grandes gestos, ele pegou Beatriz pela mão enquanto caminhavam pela praia de Jurerê. Casa comigo. Ele disse simplesmente. Beatriz parou. O quê? Casa comigo. Não porque é o que se faz. Não porque é esperado, mas porque eu quero acordar ao seu lado pelos próximos 50 anos. Quero dividir os pesos e multiplicar as alegrias. Quero construir algo real, não perfeito, mas verdadeiro. Ele segurou o rosto dela. Você me trouxe de volta à vida, Beatriz. Me deixa passar o resto dela te mostrando o que isso significa. Beatriz olhou para aquele homem, o bilionário que gerenciava impérios, o viúvo que aprender a amar novamente, o ser humano imperfeito que escolhe ser vulnerável com ela. E não havia dúvida em sua resposta. Sim, ela disse, sorrindo através das lágrimas. 1000 vezes sim. E ali, com os pés na areia e o som das ondas ao fundo, 2 sobreviventes se tornaram uma família. Não porque uma era rica e a outra pobre. Não porque um precisava ser salvo e a outra salvadora, mas porque tinham escolhido, apesar de todos os medos e cicatrizes, acreditar que recomeços eram possíveis. O casamento aconteceu 6 meses depois. Pequeno, íntimo, apenas família próxima e poucos amigos. Daniela estava lá e, num momento emocionante, entregou a Henrique um envelope. Camila escreveu isso antes da cirurgia. Ela disse: me pediu para te dar quando você encontrasse alguém de novo. Eu achei que esse era o momento certo. Henrique abriu com as mãos trêmulas. A letra de Camila dançava no papel. Henrique, se você está lendo isso, significa que eu não voltei e você finalmente permitiu que alguém entrasse. Novamente, estou orgulhosa de você. Não carregue culpa. Não olhe para trás com arrependimento. Nós tivemos nosso tempo e foi lindo. Agora vá ter o seu tempo com ela. Seja feliz. Seja humano. Seja vivo. Com todo o meu amor, sempre. Camila. Henrique dobrou a carta cuidadosamente, guardou-a no bolso do paletó, bem próximo ao coração. Então caminhou até Beatriz, que o esperava no pequeno altar montado no jardim da pousada em Gramado, o mesmo lugar onde tudo começou. E quando disse sim, não era apenas ela, era a vida, a segunda chance, a possibilidade de que fins não são finais, apenas transições. Beatriz olhou para o homem que se tornará seu marido, e viu nele não o bilionário com um império para gerenciar. Viu o homem que escolhera amá-la apesar de todos os motivos para não fazê-lo, e soube que fizera a escolha certa. Porque às vezes, as coisas realmente mudam de um dia para o outro, e às vezes, essas mudanças nos salvam de nós mesmos. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal e deixe seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou desse final e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tem muito mais histórias emocionantes aqui no canal, então continue assistindo os próximos vídeos.